Salve, aqui é o Ednei e vamos dar início ao módulo 3 do nosso mega curso Excel instantâneo. Esse módulo 3 ele está sendo bem esperado pelos alunos. Alguns alunos já me perguntaram quando que a gente ia trabalhar com fórmulas e funções. E, primeiro eu tive que passar os dois primeiros módulos para a gente ter uma base para poder trabalhar bem todas aquelas ferramentas e conceitos iniciais para a gente poder entrar na parte de fórmulas e funções. Essa aula é só para explicar o que você precisa, é a base para você entender como é que a gente vai trabalhar com fórmulas e funções. Então, eu coloquei aqui uma tabela, né, de exemplo e eu tenho aqui uma quantidade aqui de laranja, de frutas aqui, e eu quero trabalhar uma soma aqui. Bom, antes da gente começar a trabalhar com os conceitos iniciais, você precisa entender o seguinte. Eu tenho aqui em cima uma barra chamada barra de fórmulas, e ela é também utilizada tanto nas fórmulas quanto nas funções. Um pouquinho antes, eu tenho um botãozinho aqui de estar inserindo a função. Se você clicar nesse botão aqui, você vai abrir uma janela e você consegue visualizar todas as funções utilizadas no Excel. Eu vou clicar aqui nessa flechinha e você tem acesso às categorias que você pode estar utilizando. Tem muitas funções no Excel, tem muita coisa. Tem parte de trigonometria, tem parte de financeira, tem parte de contagem, tem muita coisa. Tá? A gente não vai trabalhar todas as funções, né, até porque o foco do nosso curso é a utilização do Excel para o mercado de trabalho. Então, por exemplo, função de trigonometria nós não vamos utilizar, porque no dia a dia, dentro de um escritório, de uma área administrativa, você não vai usar isso. Tá? Então, nós vamos utilizar algumas funções que são utilizadas mais no dia a dia. Tá? Então, caso você queira visualizar ou dar uma olhada nas funções, você pode escolher tudo aqui e dar uma sapeada aqui, só para dar uma verificada. Tá ok? Então essa é a primeira opção aqui que eu estou mostrando para vocês. Quando a gente entrar na parte de funções, eu vou voltar nessa janela e vou explicar como é que a gente trabalha por aqui. Embora o método mais fácil, na minha opinião, na prática, não é esse. Tá? Então, mas eu vou explicar para vocês numa próxima aula essa janela aqui. Bom, para a gente começar uma fórmula ou função, obrigatoriamente a gente vai começar sempre com o sinal de igual. Tá? Então isso você não pode esquecer nunca. Tá? Existem duas maneiras básicas da gente trabalhar com uma função ou uma fórmula. Uma delas é você trabalhar com o endereço da célula e a outra delas é você trabalhar com um valor absoluto. Tá? Então, um valor absoluto ou um valor relativo. Eu vou trabalhar uma função aqui, uma fórmula. Tá? Uma fórmula, ela remete às fórmulas matemáticas. Então, você vai fazer uma soma simples e você quer um resultado. As funções no Excel, elas têm nomes. Então, isso que diferencia uma fórmula para uma função. Então, toda vez que você for trabalhar com uma função, ela vai ter um nome e para você fazer com que essa função funcione, ela tem que ficar entre parênteses. Tá ok? Mas eu vou trabalhar aqui com uma fórmula simples matemática. Eu quero saber quantas frutas eu tenho no total aqui. Tá? Então eu vou trabalhar com uma fórmula utilizando uma posição absoluta. Né? Então eu vou fazer aqui uma soma. Lembrando que as operações matemáticas simples, que é a adição, subtração, multiplicação e divisão, você pode ter acesso no seu teclado. Então, a adição é o sinal de mais, a subtração é o sinal de menos, a multiplicação
é o sinal de asterisco, tá? Então você não vai utilizar o X no Excel. E a divisão, você vai utilizar a barra normal. Tem uma barra invertida no seu teclado, é a barra normal. Então eu vou fazer uma soma simples utilizando uma posição valores absolutos. Então vou colocar aqui o sinal de igual, 8 mais 10 mais 12 mais 3. Toda vez que você terminar uma fórmula ou uma função, você dá um Enter. Como a gente está trabalhando com fórmula, se eu clicar fora, ele vai dar certo, né? Além de que eu estou trabalhando com valores absolutos. Quando eu trabalho com valores relativos, se você clicar fora, a tua fórmula ou função vai ficar errada. E daqui a pouco eu dou esse exemplo. Eu vou dar um Enter e ele me mostrou aqui um resultado de 33. O problema de você trabalhar com esse valor absoluto neste exemplo, haverão exemplos que você não vai ter que trabalhar com valores absolutos. Só que nesse exemplo, se eu mudar aqui a quantidade de laranja para 18, o meu resultado aqui não muda. Tá? Então, para esse exemplo, utilizar uma referência absoluta ela não é prática. E a outra maneira de a gente trabalhar com uma fórmula, uma função, é trabalhando com uma referência relativa. Por que relativa? Porque ela vai olhar o resultado, olhar o conteúdo ou o valor da célula. E nesse exemplo ele vai cair bem, ele vai ser perfeito para isso. Tá? Então, como é que a gente trabalha com valores absolutos? É simples, é só trabalhar com os endereços das células. Então, no caso, o 18 ele está na célula B1, B2. Então, eu poderia digitar B2 aqui ou clicar direto no B2. Então, vou clicar aqui, é mais fácil. Na prática, você vai ver que é muito mais fácil. Então, perceba que ele já selecionou o B aqui. Ele está circulando o B2. Vou colocar um sinal de mais. Eu quero somar o B3, mais o B4 e mais o B5. Tá? Então, eu estou trabalhando agora com valores relativos, ou seja, ele vai fazer a conta de acordo com o valor que está na célula. Lembra daquele erro que eu comentei com vocês, que você sempre no final de uma fórmula ou função você tem que dar Enter? Se você clicar fora utilizando valores relativos, olha o que acontece. Eu não estou mais somando o B5 aqui, estou somando agora o D4. Tá? Esses erros aconteciam muito quando eu dava aula presencial nas instituições. Tá? Então, você sempre que você... Vou clicar de novo aqui no B5. Terminou uma fórmula, dá um Enter. Uma fórmula ou uma função, dá Enter. Tranquilo? Então, agora, se você alterar esse valor, ele automaticamente faz a continha aqui para você. Tá bom? Quando eu clicar na célula que eu fiz a fórmula ou função, para você visualizar o que você fez, você vem na barra de fórmula. Então ele vai mostrar aqui o que você fez, qual que é a fórmula ou função que você trabalhou. No meu caso, eu estou utilizando uma fórmula. Tá bom? Para eu alterar essa fórmula ou essa função, ela é tranquila. Você não precisa dar um delete e começar de novo. Você pode ou clicar aqui na barra de fórmula e alterar ele por aqui, tá? Ou você clica duas vezes na célula onde está a fórmula. Tá? Então você pode estar alterando caso você precise. Tranquilo? Então nos vemos na próxima aula. Até mais!